Voltando com Roda de Amigos, nós temos mais convidados agora, gente. Hoje, quem está aqui já no estúdio para participar também com a gente é o Wilson Costa. Ele é assessor da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. E seja muito bem-vindo, Wilson. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aí, amigos, todos os companheiros, toda a diretoria do nosso Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, na pessoa do nosso presidente Gilberto Almazan, que estão nos acompanhando, e a todos os amigos e trabalhadoras do nosso Brasil. Ô Wilson, eu gostaria de iniciar esse bate-papo com você perguntando sobre os temas, né, dos 4 eixos temáticos que já estão sendo discutidos aí nas plenárias, né, que serão aprovados na plenária final e já se preparando aí para este grande congresso dos metalúrgicos de Osasco. Fala para a gente, quais são esses eixos assim que já estão sendo discutidos aí? Então, na verdade, a diretoria, junto com o DIESE, construiu um caderno de teses. Esse caderno de teses tem um tema, né, que é lutar por trabalho decente, combater as desigualdades e fortalecer a democracia. Esse é o tema desse 8º Congresso dos Trabalhadores e Trabalhadoras Metalúrgicos e Metalúrgicas de Osasco e região. E nesse caderno de teses, nós tiramos esses 4 eixos temáticos, que é o fortalecimento da democracia, combate à desigualdade, desenvolvimento sustentável e o trabalho decente. São esses os eixos temáticos que estão sendo discutidos nesse 8º Congresso dos Metalúrgicos de Osasco e região. Agora, com relação ao trabalho decente, por exemplo, eu gostaria que você esmiuçasse mais um pouco, porque houve uma época que se falava muito, fulano é metalúrgico, então era visto como uma pessoa que tinha bons salários, ganhava bem. Isso continua ainda? Isso teve uma queda nos últimos tempos, o Wilson? Então, ainda bem que a gente tem um sindicato bastante combativo, né, e uma categoria bastante pujante, e continua organizada e mobilizada para defender os seus direitos, né? E continuará sempre lutando por trabalho decente e diminuir as desigualdades. A gente pode notar aí que nos últimos anos, após o golpe da presidenta Dilma, nós passamos por vários retrocessos e perdas de direitos. Nós tivemos a reforma trabalhista, que tirou bastante direitos dos trabalhadores e foi um retrocesso na vida do trabalhador e precarizou ainda mais as relações do trabalho. E o nosso sindicato continua lutando contra isso. Você me falou para dizer um pouquinho sobre o trabalho decente, né? A reforma trabalhista, ela trouxe, por exemplo, a possibilidade do trabalhador estar negociando diretamente com o patrão as suas condições de trabalho. Aí eu pergunto para você, que autonomia que você tem e que condições você tem de discutir essa relação de trabalho de igual para igual com o patrão? Eu digo que nenhuma, porque o trabalhador ele fica meio que submisso, principalmente para tratar sobre questão de aumento salarial, quando a gente sabe que muitas das empresas, elas são, assim, digamos que repressoras, porque trabalham até com assédio moral, tipo, se você não quer, tem 10 que quer. Exatamente isso, Léo. É exatamente isso. Quando você senta na mesa de negociação para discutir com o patrão, esse aqui é o aumento de salário que te será concedido neste ano. Qual o poder de negociação que você tem, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes é aquilo lá, o patrão fala, é isso aqui, ou você aceita, ou então tem uma fila aí fora de desempregados querendo a sua vaga aqui. Então, é desse jeito. É dessa forma de precarização que a reforma trabalhista, por exemplo, trouxe e precarizou ainda mais o trabalho. Então a gente continua lutando por trabalho decente, né? Para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e trabalhadoras. E fortalecer a questão da democracia é ter esse direito de lutar, né? De reivindicar. Exatamente. E recentemente a gente passou por um momento muito difícil aí,
como não se lembrar do dia 8 de janeiro aí, uma tentativa de mais um golpe, né, de um governo que não respeita a nossa Constituição, não respeitava a nossa Constituição, e a gente teve que brigar e lutar contra isso. Então a gente precisa, nesse caderno de teses que foi construído, eu sempre digo que assim, o Sindicato dos Metalúrgicos, ele não faz para os trabalhadores. A gente fala muito de democracia e lá a gente tem um sindicato democrático. Embora a gente tenha autonomia como representante do trabalhador, de ir lá discutir as coisas, simplesmente informar para o trabalhador, a gente não age dessa forma. A gente sempre chama o trabalhador para dentro do sindicato para ajudar a construir as propostas e qual será o norte de defesa do nosso sindicato nos próximos anos. Muito bem. Hoje, aqui no programa Roda de Amigos, nós estamos conversando com o Wilson Costa, que é assessor da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Mas daqui a pouco nós vamos falar, no próximo bloco, vamos comentar sobre o 8º Congresso dos Metalúrgicos de Osasco e região. Vamos saber quando que vai ser esse congresso, aonde, e os detalhes vêm daqui a pouco. Quem serão os debatedores lá deste congresso? Daqui a pouco a gente vai abordar este assunto com o Wilson Costa, hoje participando aqui do espaço do Sindimetal, dentro do nosso programa Roda de Amigos. Vamos com música? E agora tem Douglas e Vinícius, mais um sucesso. Ei, São Paulo! Convidados também. Aqui com o nosso programa, né? Você em sintonia com a Nova Difusora, o Roda de Amigos, e hoje recebendo aqui o Wilson Costa, que é assessor da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. E agora nós vamos falar sobre o congresso, né? Já é o 8º Congresso dos Metalúrgicos de Osasco e região. Quando começa o congresso e vai ser aonde também, Wilson? Conta aqui pra gente. O congresso ele já começou. Ele começou, são várias plenárias que vão acontecer, né? Teve uma plenária inicial, que foi lá no dia 22 de julho, em Taboão da Serra. Foi a plenária de abertura, que foi feita aí. E vale destacar um ponto importante aqui, o porquê que ela foi feita lá em Taboão da Serra, porque no dia 20 de julho de 2022, o Brasil se surpreendeu com um acidente que aconteceu na empresa Multitender, lá em Itapecerica da Serra, que vitimou 9 trabalhadores. 9 trabalhadores, desses 9 trabalhadores, 7 mulheres. E pasmem, dessas 9 vítimas, apenas um trabalhador tinha registro em carteira. Então a gente fez a plenária de abertura lá em Taboão da Serra, próximo ali a Itapecerica, justamente em forma de protesto também por conta desse acidente da Multitender, na Multitender, uma campanha política ali dentro da empresa. 9 trabalhadores, 7 mulheres desses mortos, apenas um com registro em carteira. E a gente falava sobre trabalho decente, né? E discutia isso no bloco anterior. Sim, né? Então, verdade. Uma situação ali, os trabalhadores ali trabalhando sem registro. Então, gostaria de registrar o nosso protesto ainda, porque a empresa ainda está impune com relação a isso. Não aconteceu nada. E as famílias ainda não tiveram o devido respeito desses trabalhadores mortos. Então, deixar aqui também o nosso protesto com relação à impunidade da empresa Multitender. Então, teve essa plenária de abertura ali em Taboão da Serra. Depois aconteceram algumas plenárias regionais. Então, a primeira foi lá no dia 22 de junho, na subsede, aliás, no dia 8 de julho, na subsede de Taboão, plenária número 1, e plenária número 2 também no dia 8 de julho, na sede de Osasco, para os trabalhadores dali da região de Alphaville. Teve no dia 15 de julho a plenária de Cotia e de Barueri, plenária de Cotia na subsede de Cotia, para os trabalhadores de Cotia e Vargem Grande. E no dia 15 de julho também a plenária de Barueri, para os trabalhadores ali da região de Barueri. Então nós já tivemos 4 plenárias, né? 5, né? Contando a plenária de abertura. E vai ter a 5ª plenária, que vai acontecer agora no dia 5 de agosto. Então, trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicos e metalúrgicas da região de Osasco, dia 5 de agosto, acontece
a última plenária regional para os trabalhadores das empresas de Osasco. E depois a gente vai ter uma plenária final, Léo. Nessas plenárias a gente tira os delegados e a gente vai ter uma plenária final que vai acontecer lá na nossa colônia de férias em Caraguatatuba. Olha aí. Isso. Maravilha. Todos esses trabalhadores que participaram dessas plenárias regionais, né, a gente tira os delegados nas plenárias regionais e esses delegados estarão participando dessa plenária final lá na nossa colônia de férias em Caraguatatuba. Como que há uma integração entre sindicatos de outras regiões, de outras cidades, até mesmo de outros estados, ou isso? Sim, eles são convidados e participam, né? Eles não têm direito a voto, têm direito a voz, mas não têm direito a voto. Os que têm direito a voto são os delegados, então são os trabalhadores e as trabalhadoras metalúrgicas de Osasco e região, que têm direito. Então, a partir desse caderno de teses, que a gente comentou aqui, se discute esses cadernos de teses e os trabalhadores, a partir da discussão desse caderno de tese, também elaboram propostas para serem anexadas a esse caderno de teses que vai entrar em votação, vai ser discutido e entrar em votação na nossa plenária final em Caraguatatuba. Voltando ainda naquela questão dos eixos que você falava agora há pouco no bloco anterior, você falava da questão da sustentabilidade, essa preocupação com o meio ambiente. Por que o sindicato aborda também este assunto, Wilson? Porque é um tema muito importante que vem sendo bastante discutido, né, nos últimos dias aí, essa questão da sustentabilidade, a transição justa. Então é um tema muito importante que está presente em todos os momentos da nossa vida, não somente dentro da empresa, né? Muito bem. Então, reforçando aqui as duas próximas plenárias, só para reforçar aqui nesse seu bate-papo, vai ter uma dia 5 de agosto. Dia 5 de agosto, para os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham nas empresas metalúrgicas de Osasco. De Osasco. Isso. Aí dessa plenária... Vai ser na sede do sindicato? Na sede do sindicato, na Rua Erasmo Braga. Então você, trabalhador e trabalhadora que ainda não se inscreveu, se inscreva, participe, ajude a construir um sindicato cada vez mais forte. E tem uma última, que é uma espécie assim, de confraternização, na verdade, vai ser em Caraguatatuba. Na nossa colônia de férias em Caraguatatuba. Caraguatatuba. Depois do que foi discutido nas plenárias regionais e das propostas que foram trazidas pelos trabalhadores para serem integradas a este caderno de tese, nós vamos discutir numa plenária final, no dia 26, lá em Caraguá, e colocado em votação para ser anexadas a este caderno de tese, que será o plano de luta do sindicato para os próximos anos. Tá certo. Agradeço a sua participação hoje aqui no programa, levo o nosso abraço a toda a diretoria, ao Ratinho e todos lá da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos. Um grande abraço ao sindicato que está comemorando 60 anos de luta, né? Exatamente, 60 anos de história, o sindicato tem de fundação aqui, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, que era uma subsede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, e no dia 23 de julho de 63, bem depois da emancipação de Osasco, um pouquinho depois da emancipação de Osasco, o sindicato aí conseguiu a carta sindical. Então estamos aí na luta, um sindicato reconhecido nacionalmente, mundialmente pelas suas lutas, participou ativamente da greve de 68 na Cobrasma, então tem um sindicato de história. Eu costumo dizer, a nossa história, Léo, ela está pautada em ouvir e defender sempre os trabalhadores. A gente fala muito em democracia e nosso sindicato é um sindicato democrático. E volto a dizer aqui, embora tenhamos autonomia para decidir as coisas e simplesmente apresentar depois para os trabalhadores, nós sempre chamamos os trabalhadores para que ajudem a construir as lutas junto conosco para conquistar melhores direitos, melhores condições de trabalho e salário. Porque, inclusive, foi perseguido na época da ditadura, né, o Sindicato Metalúrgico de Osasco. Sim, pouco depois do sindicato ter sido fundado, houve uma intervenção militar, e, se eu não me falha a memória, foram 2 intervenções que o Sindicato dos Metalúrgicos passou aí na ditadura militar, que alguns dizem que não houve, né? Obrigado pela participação, um abraço para você, Wilson. Obrigado, Léo, também agradeço a oportunidade de estar aqui no programa junto com vocês, a gente sempre acompanha aí pelas redes sociais. Agradecer também ao nosso presidente,
a minha família que sempre me dá apoio, e aos nossos companheiros e companheiras de trabalho lá do sindicato, que sempre fortalecem a luta e ajudam a gente a construir um sindicato cada vez mais combativo para ajudar você, trabalhador e trabalhadora. Reconheça o seu sindicato como instrumento de luta. Eu sempre falo também, Léo, não existe lei que obrigue patrão a dar aumento de salário para o trabalhador. Quem discute e briga para que você, trabalhador e trabalhadora, conquiste um aumento de salário é o seu sindicato. Então, reconheça o seu sindicato, fique sócio do seu sindicato, ajude a fortalecer o seu sindicato como instrumento de luta dos trabalhadores. Muito bem. O Wilson Costa, assessor da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, participou hoje aqui do nosso programa Roda de Amigos. Hora de música, faltam 10 minutos agora para as 2 horas da tarde, mais um sucesso que a gente toca aqui no programa. Agora, 1h53, nós chegamos ao final do programa Roda de Amigos neste sábado. Mandar um abraço aqui para os amigos lá do Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região, nova diretoria que vai assumir em novembro, e mandar um abraço também para todos do Sindicato dos Metalúrgicos, parabenizá-los pelos 60 anos, agora neste ano de 2023. Inclusive com o Wilson também, né, lá do Sindicato dos Metalúrgicos, quero que ele faça o convite, porque, poxa vida, nós falamos dos 60 anos, falamos das lutas, mas tem uma festa para comemorar esses 60 anos amanhã, né, Wilson? Tem uma festa para toda a categoria, vai acontecer amanhã, das 9 até as 17 horas, lá no nosso clube, no Metal Clube. E lá foram distribuídos convites para a categoria, tem alguns convidados. Nós vamos ter sorteio de brindes. Vai ter o Master do Corinthians, que vai estar fazendo a apresentação lá a partir das 10 horas. E o nosso amigo Luciano Fatioli também vai estar tocando lá e fazendo a apresentação, e os sorteios dos brindes que a gente vai fazer para toda a categoria metalúrgica e metalúrgica que pegou o convite, né? Muita gente procurou depois do convite, já tinha acabado, a gente já vem há dias avisando. Quem pegou, pegou. Infelizmente agora vai ficar para o próximo ano. Maravilha. Então vai ser no Clube dos Metalúrgicos, ali no Rochidale, começa a partir das 9 horas da manhã, e é importante que quem pegou o convite compareça para prestigiar o evento, que vai ser bom demais. Exatamente. A festa é nossa, metalúrgicos e metalúrgicas de Osasco e Região. Vamos lá participar, e que também tem que ter festa, né? É luta, mas tem que ter festa também. Tá certo. Um abraço a todos aí. Obrigado, um abraço, o Wilson. E um abraço para todos os metalúrgicos. Vamos nessa, encerra aqui o Roda de Amigos de hoje. Sábado que vem estaremos de volta a partir das 13 horas. O programa Roda de Amigos agradece a sua audiência e renova o convite para o próximo programa, sábado que vem. A idealização do programa é do amigo Márcio Silva. Programa Roda de Amigos.